Não, 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 não. Karma para Aquário, intriga da oposição. Não. Quem disse que eu tenho que cumprir esses karmas? Quem foi que falou? Onde é que está escrito? Quem disse? Sou contra veementemente. Não sou obrigado a nada. E vocês é que vão para pi, porque eu não vou cumprir este karma. Quem? Você disse que fui eu? Mentira! Me prova e me diz aonde que está escrito. Me mostre que fui eu que fiz. Começamos esse vídeo aí, polêmico, rebelde, como o próprio signo, que é o Aquário. E falar sobre karma de Aquário sem ter um pouquinho de rebeldia não é falar de aquarianos, né, aquarianos de plantão? Sim, nós estamos falando aí de grandes aprendizados que esse signo traz para essa existência. E que não é nada fácil, não é nada simples para esse signo tão questionador. Esse que é um signo aí que veio promover grandes transformações, começando pela própria vida dele, para então chegar nas dos outros. Mas antes de eu falar a fundo sobre esse signo de Aquário, nós estamos falando sobre o karma. Essa que é uma palavra que significa ação, que gera reação, que tudo aquilo que você faz vai ter um movimento que vai vir contra aquilo que você fez, para que você possa realmente começar a olhar com mais atenção e com mais carinho e principalmente responsabilidade, né, as nossas ações e atitudes. Nós estamos falando de astrologia kármica, que analisa então o que você traz para essa vida para aprender a se tornar uma pessoa melhor. E essa que é uma partezinha do todo da astrologia, porque afinal de contas, você é aquariano, você acredita que você é assim porque você nasceu nesse signo ou porque você traz aprendizados que esse signo seria interessante digamos assim, ajudar a aflorar mais rapidamente para aquilo que você veio aprender? Pois é, se você escolheu a segunda opção, saiba que você está realmente aí ligado no que realmente é o que você veio fazer aqui. E você veio fazer aqui o que nesse plano da matéria? Você veio se tornar uma pessoa melhor, aprender a lidar com essas características que são suas, para que você realmente possa evoluir e crescer. E para poder começar para valer falar sobre o signo de Aquário, eu já tenho que te perguntar uma coisa. Você já assinou o meu canal? Aqui embaixo tem um lugarzinho para você assinar, tem uma sinetinha aqui assim. Ativa essa sinetinha para que você não fique de fora de absolutamente nada do que eu vou trazer para você aqui. Já me acompanha lá no Instagram, eu mostro meu dia a dia, meus bastidores e faço muitas postagens que tiram você do buraco com todo o conteúdo que eu trago lá. E o Telegram? Os RPs estão aí presentes? O que é o RP? O que é um Telegram? É o canal onde eu me comunico e posto para vocês bastidores. Assim como os bastidores desta filmagem aqui já estão lá no grupo do Telegram e eles saem em primeiríssima mão sabendo de tudo. Tá tudo aqui embaixo nos links, basta você ir lá e se inscrever. Quando nós falamos do signo de Aquário, algumas palavras-chave vêm à nossa mente. Palavras-chave como humanidade, desapego, imparcialidade, evolução, rebeldia, reforma, razão, excentricidade, autenticidade, idealismo, fraternidade, objetividade, científico, progressista, excêntrico, liberdade, igualdade, questionador, visionário, uma pessoa que realmente está enxergando muito mais além do que a maioria das pessoas enxergam. E isso traz com ela grandes desafios, porque muitas vezes ela esteve vivendo em épocas e não foi compreendida nessa sua capacidade de enxergar muito mais além. Isso é muito mais comum do que se gostaria de supor, né, aquariano? E aí, aquariano, quantas vezes você já teve ideias, sacadas que depois de um tempo você observou alguém fazendo? Sabe por quê? Porque você tem essa capacidade de captar do mundo das ideias, fantásticas ideias que ajudam você realmente a modernizar, acelerar, inovar esse plano daqui. Isso é um grande desafio seu na sua existência. E isso muitas vezes em épocas erradas, não vou dizer épocas erradas, né? É uma palavra meio forte. Mas em épocas onde não se compreendia isso, com certeza você teve grandes
grandes problemas enfrentados. Muitos deles podem, inclusive, ter te levado à morte. Isso traz hoje grandes reflexos profundos na tua alma, que podem estar se refletindo até os dias de hoje, impedindo que você ponha para fora tudo aquilo que você poderia pôr em termos de questionamento, de transformar as coisas que estão paradas e colocá-las em movimento. Isso se aplica tanto a coisas, situações, lugares, quanto pessoas. E por isso, normalmente, as pessoas de Aquário, elas são amadas ou elas são odiadas. Porque esse questionamento, esse movimentar das coisas paradas, nem todo mundo gosta. Porque a maioria das pessoas quer ficar parada exatamente aonde está, no lugar que está. E principalmente, tá bom, pra que eu vou mexer nisso? Concorda aí, aquariano? E quantas vezes você se meteu em enrascada quando você questionou as pessoas para colocá-las em movimento, que a sua pergunta se tornou inconveniente? Já notou isso? Pois é. Então, das duas, uma. Ou você se pega repetindo um padrão nessa vida atual, de coisas que você já viveu lá atrás, ou você foi extremo oposto em outras existências e precisa aprender a cultivar essas características que justamente esse signo de Aquário já ajuda a aflorar para você nessa existência atual. Isso não é uma coisa tão simples. Por isso, quais são as prováveis vidas que uma pessoa do signo de Aquário pode ter vivido lá atrás em outras existências? Pode ter sido um anarquista, um grande rebelde, ter vivido na Revolução Francesa e defendido justamente a liberdade, igualdade, fraternidade a todo custo, a todo pano. E isso pode ter realmente atrapalhado a tua vida e te levado a sofrer e te meter uma bela de uma enrascada ou várias enrascadas. E não de repente a si mesmo. As pessoas que estavam perto de você também. Então, ido contra as regras da sociedade, questionado as leis, trazendo novos conceitos e ideias e sofrido as consequências disso. Meu Deus, quantos filósofos a gente viu, quantos astrônomos, astrólogos, porque antigamente os astrólogos e astrônomos eles eram uma coisa só, depois é que se dividiu, né? Quanta coisa que eles questionaram e que isso realmente foi levar eles, inclusive, à Santa Inquisição. Foi quantas coisas que eles questionaram o jeito que era, que eles gostariam de melhorar, aperfeiçoar, e isso fez com que eles realmente fossem parar diante de um julgamento em praça pública e realmente muitas vezes condenados pelas suas ideias. Muitos deles rebeldes, não querendo abrir mão das suas ideias, realmente acabaram se tornando prisioneiros, levados à forca, levados à fogueira por causa de não abrir mão e não ceder teimosamente por causa diante dessas situações que foram questionados. Podem ter sido grandes peregrinos, porque afinal de contas os aquarianos são os grandes mochileiros dos zodíacos. Para ele a família é o mundo, então todas as pessoas que estão no plano da matéria são seus irmãos e isso vem numa configuração misturada aí com o câncer. Fica complicado porque o câncer, a família de origem dele é a família e não tem questionamento que diga o contrário, e aí você tem uma mistura aí com o signo de Aquário, já complica, né? Aí já começamos a entender um dos aprendizados dessa pessoa. E é isso que faz muitas vezes a pessoa ser incompatível ela com ela mesma. E eu vejo a quantidade de pessoas que me escrevem perguntando: Aline, meu signo é X, ele combina com o signo Y. Às vezes a própria pessoa não sabe nem Sol, Lua, nem o ascendente dela, para saber que às vezes ela mesma está brigando com ela mesma nesse processo todo, para poder então querer ver se ela é compatível apenas com um signo de uma pessoa, sendo que pode ser a pequena parte do todo dela, né? Então realmente é uma questão para a gente refletir aqui. Ela pode ter dado problemas para sua família por ter chocado eles e a sociedade pelo seu jeito de ser. Porque o que acontece? Como o Aquário é muito questionador e rebelde, ele odeia ser mandado, ele tem dificuldade para lidar com a autoridade, com pessoas que impõem essa autoridade, eles podem ter enfrentado grandes desafios com a sua família. Pode ter enfrentado grandes desafios com os patriarcas e as matriarcas, com as autoridades da época. Pode ter justamente rompido com tradições e regras, e isso ter chocado a sua família, ter aparecido com um namorado, ter engravidado antes da hora entre aspas, né?
mais para a época antes do casamento, para melhor dizer. Então isso tudo pode acabar realmente fazendo com que as pessoas, naquele momento, elas tenham realmente um embate e sofram as consequências de serem uma alma muito livre, presas pelas convenções sociais daquele momento. E elas podem ter, por causa dessas convenções sociais de casamento, do trabalho, principalmente se forem mulheres, né, que deveriam casar, que deveriam ser submissos, que deveriam ser X, Y e Z, comportar-se de maneira A, B, D. E elas o aquário não consegue, é mais forte do que ele. Então, fugido do compromisso, fugido do casamento, fugido de casa, ter feito essas situações e hoje ela precisa ter que aprender a ter um relacionamento bacana e a dois para realmente conseguir trabalhar, olhar o colega, aceitar as opiniões contrárias às suas. Tudo isso são aprendizados de situações que elas podem ter vivido. O aquário é um grande amigo. É o amigo do zodíaco. E ele sabe ser um grande amigo. A maioria dos demais signos estão aprendendo, mas o aquário, ele sofre muito porque da mesma forma como ele se doa para ser amigo das pessoas, ele nem sempre percebe que as pessoas são tão amigas dele dessa maneira. Então ele pode ter enfrentado justamente aí grandes desafios em termos de amizade, que podem ter inclusive entregue eles nos seus atos de rebeldia, de questionamento, que era contra a lei e que eles estavam se tornando inconvenientes para aquela sociedade, para aquele grupo, colocando em risco um grupo de pessoas através dos seus questionamentos. Então, diante disso tudo, a gente percebe que o aquariano, ele veio aprender ao quê? Ele veio aprender a ser tolerante com as ideias das pessoas, aprender a aceitar que as pessoas têm opiniões diferentes das suas e que mesmo que ele esteja correto e se a pessoa do outro lado não quer ver, pode vir o Papa que não vai adiantar mudar absolutamente nada nisso daí. Outra coisa que ele veio aprender é a amar. Amar e estar numa relação a dois, seguindo as regras daquela relação. Porque normalmente, esse que é o signo mais livre de todos, para ele, traição é muito mais uma questão de traição de ideais, uma traição de ideias, uma traição intelectual. Por isso que pode muitas vezes ele acabar traindo a pessoa e ele não achar que ele traiu, porque foi só uma questão física, entenderam? Então esse é um aprendizado que ele pode trazer para essa vida também. Aprender a compartilhar os sentimentos com as pessoas, porque ele é mental, ele é questionador. Então as questões dos âmbitos das emoções nem sempre é uma coisa simples, nem sempre é uma coisa fácil dele lidar. Por isso ele traz grandes dificuldades nesse campo. Então aprender a prestar atenção ao que sente, prestar atenção nas emoções das pessoas e o quanto que as emoções revelam se essas pessoas estão felizes ou não estão, se elas estão diante de um aprendizado, se elas não estão. Tudo faz parte desse aprendizado desse grande líder, mas um líder que tem que entender que se com regras já está uma zona o nosso mundo, imagina sem regras. Então, contribuir para que algo maior possa ser desenvolvido faz parte desse aquariano aí, nessa encarnação atual. Outro, ele tem que aprender então a não ser rebelde sem causa. Ah, porque todo mundo vai por aqui, então agora eu vou por aqui. Mas por quê? Ah, só porque todo mundo tá indo? Não, né, gente? Então, cuidado com o que você faz, porque você é muito visto e observado, entendeu? Outra coisa que ele veio aprender a lidar com a autoridade, então, não preciso nem dizer, principalmente com aquelas pessoas que dizem pra ele assim, você tem que fazer tal coisa, eu sou teu chefe, você é o que mando aqui. Meu Deus do céu, ele virou as costas e ele saiu correndo, literalmente. Por quê? Porque o valor dele, que é a liberdade, não pode ser ferido. E ele veio aprender a lidar com esse valor e equilibrar, achar o meio termo dessa liberdade, para que ele consiga se encaixar numa sociedade que possui suas regras. Outra coisa, ele veio então aprender a assumir responsabilidades, ele veio aprender a aterrar esse monte de ideias que ele tem.
É aprender a concretizar, fazer e do início ao fim, terminar essas coisas. Ser flexível, ser visionário sem isso atrapalhar os seus relacionamentos. Ou seja, conseguir ter um meio termo nisso aí tudo. Porque como ele tem uma capacidade de enxergar à frente da maioria das pessoas, aprender a encaixar isso diante da cultura que ele está, com as crenças que as pessoas onde ele está convivem com ele, é uma habilidade que ele precisa desenvolver, porque senão ele começa a se afastar e toda aquele ser social, amigo, começa a deixar de existir. Gostou? Se identificou? Lembrou de algum amigo aquariano? Já compartilha esse vídeo aqui e principalmente se você ama astrologia, eu acredito que se você ama astrologia tanto quanto eu, você já está sabendo que segunda-feira agora, dia 22 de abril, vai começar aí o Impacto Astrológico. É um desafio 100% online, 100% gratuito para você que quer aprender a interpretar um mapa astral. Pois é, vou ensinar. Eu vou te ensinar como interpretar um mapa astral e você vai ter clareza de qual é o teu caminho para você conquistar a sua liberdade sem ficar se sujeitando às pessoas que estão aí querendo pisar em cima de ti pelo bel prazer delas. Vai conseguir ajudar de verdade as pessoas, porque você tem essa grande capacidade, você é um grande coach, você é um astrólogo. Sim, porque quem rege Aquário é Urano, regente da astrologia. Então você está no lugar certo aqui para realmente aproveitar isso. Então não se esquece de escrever, aqui junto desses vídeos já estão programados os nossos encontros, ativa os lembretes deles para que você não possa ficar de fora de absolutamente nada. E uma dica, já chega no desafio aí com o seu esquema celeste, para à medida que eu for ensinando, você possa já ir interpretando junto ao mesmo tempo. Então segunda, terça e quarta-feira vão ser conteúdos muito fortes que muitas pessoas pagam para ter comigo, que eu vou oferecer gratuitamente para você, mas apenas por semana que vem, quem estiver comigo. E depois nós vamos fazer na quinta-feira um super resumão com surpresas, principalmente para quem estiver ao vivo comigo, tá bom? Então não se esqueça de se inscrever e principalmente compartilhar e chamar os seus amigos. Um beijo no seu coração e nos vemos onde? Na segunda-feira. Tchau, tchau!